Seja muito bem-vindo ao canal Governança Familiar, o podcast Governança Familiar. Hoje, um dia muito bacana, estou muito feliz por estar recebendo um grande amigo, uma pessoa que me ajudou, continua ajudando, faz parte dessa caminhada de governança, faz parte dessa caminhada de holding. Tive a felicidade de encontrá-lo, né? Diz que você é o resultado das pessoas que estão próximas de você. Então, se você quer mudar sua média, você quer melhorar sua média, procure estar perto de pessoas melhores que você, porque assim você vai crescer. E eu, lá atrás, tinha terminado a minha graduação na Universidade Católica, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e tempo depois eu tive a felicidade de me relacionar profissionalmente com uma pessoa que continua me ajudando muito ainda, que chama Haroldo Plínio Gonçalves. E falei com ele das minhas ideias, dos meus desafios, e ele falou assim, olha, tem uma pessoa aqui em Belo Horizonte, que você vai conectar com ela, mas você vai fazer isso lá na Faculdade Milton Campos. Foi aí então que eu conheci Vinícius José Marques Gontijo, meu dileto amigo, meu professor. Enfim, para mim, Vinícius, cara, uma satisfação enorme recebê-lo aqui no meu podcast. Seja bem-vindo, cara. Geraldo, para mim é o prazer estar aqui. E sempre digo que estar com o Geraldo é uma oportunidade ímpar, porque é a oportunidade de crescer nos seus conhecimentos. Você sabe muito bem, e disse aí, tivemos o prazer de ser seu professor, de estarmos juntos nesta caminhada, de participar da sua banca de mestrado. A época que você lançou o livro, que eu cito nos meus trabalhos até hoje, indico para os meus alunos, tanto em nível de graduação quanto em nível de mestrado, se há uma obra que é de conhecimento obrigatório, é a obra do Geraldo Gonçalves com relação a holding. Você teve essa inspiração, e eu me recordo da dificuldade de encontrar naquela época, né, Geraldo, referências bibliográficas, porque você inaugurou este tema e trouxe para nós. E desde então, o seu raciocínio provocativo, altamente indagativo, e que alia, né? Você é uma daquelas poucas pessoas, Geraldo, que a gente tem a oportunidade de aliar conhecimento teórico e prático. Isso é muito difícil. Você sabe disso, né? A teoria obrigar a indagações teóricas. Realmente foi um prazer ter sido seu professor, ter participado da sua banca de mestrado, prefaciado o seu livro. É, isso mesmo. E estar sempre aprendendo com você e ter hoje no rol dos meus grandes amigos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com você. Eu gosto de ver porque os sábios são simples, né? Fala para você ver. Eu sempre semana passada mesmo, a gente estava em consulta com ele, as grandes indagações, e isso é normal, a gente tem que procurar pessoas que sabem mais que a gente. Eu sempre vou atrás do Vinícius. Vinícius, me ajuda aqui, a minha equipe lá do escritório, tem um celular dele, aliás, eu quero, Vinícius, aliás, eu quero mandar aqui, fazer um reconhecimento para a sua equipe, mas em especial, a sua secretária. Aliás, o meu time, a minha assessora, a Camila, falou super bem. Eu tenho aqui no celular, aliás, o celular não está aqui, mas está ali, falando, Geraldo, que pessoa diferenciada é o Alcione. Então aqui, leve para o Alcione, sabe, o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo atendimento, que eu tenho certeza que não é só com a gente, mas com todos os seus clientes que chegam lá no seu escritório. Está entregue. Né? Então, Vinícius, lá atrás, rapaz, eu estava olhando aqui, primeiro o currículo dele, né? Mestre, doutor, professor, enfim, livros publicados, e ele fez um prefácio bacana para mim, né, para o meu livro. Isso, Vinícius, em 2005, nós publicamos em 2016, né, e você escreveu lá, só um pouquinho, aliando ao seu sólido conhecimento prático, uma incrível capacidade de indagação teórica. Autor apresenta para a comunidade jurídica um trabalho técnico de elevado nível. Não poderia mesmo ser diferente, uma vez que se trata de trabalho da lavra de um pesquisador incansável. Vinícius, depois disso, cara, me deu assim um ânimo, porque você participou da minha banca, enfim, e eu também não podia fazer feio, porque ter você, Haroldo Plínio, estava na minha banca. E vocês são animados, porque vocês me deram 100. Entendeu? Honesto. E aí, Vinícius, eu comecei naquela época, essa parada de holder, falar de holder, comecei a fazer uns trabalhos, até eu fiz um podcast, Vinícius, com a minha mãe, sabe? E a minha mãe foi meu primeiro caso, assim, minha mãe e meu pai não está mais vivo hoje, mas na época eu falei, eu preciso de
aplicar isso em alguma família, né? E aí eu falei, vou pegar minha mãe, pegar meu pai, porque se der errado, tá dentro de casa, né? Não tinha chance nenhuma de dar errado. Graças a Deus deu certo, Vinícius. Graças a Deus deu certo. Cara, mas eu não posso aqui, Vinícius, assim, deixar, né, a oportunidade, você que é uma referência no direito empresarial brasileiro, você é um dos bons, eu vou dizer aqui, sem jogar confete, para mim, com todo respeito, você sabe disso, para mim, o melhor professor de direito empresarial do Brasil. Feliz o aluno, né? Feliz o orientando que tenha a sorte de tê-lo como professor. Você me deixa comovido. Você é foda, cara. Não, você é bom. E o homem trabalha mesmo. É impressionante a agenda desse homem, é impressionante. Mas aí, Vinícius, assim, o senhor que é uma referência, me diga aqui, quais as principais características de uma holding precisa ter para não ser apenas uma sociedade de empresárias? Enfim, o que você entende que ela tem que fazer para ser algo mais, ou para trazer aquela proteção que o dono do patrimônio busca? Você tem, fundamentalmente, na minha leitura, duas modalidades de holdings, que é importante que a pessoa que esteja buscando a solução saiba. Você tem uma holding, que normalmente é uma holding operacional, onde serão colocadas as atividades empresariais, onde você tem ali a participação em outras sociedades, a chamada holding pura, e você tem a holding que é para a proteção patrimonial. A confusão numa mesma pessoa jurídica de atividade empresarial e proteção patrimonial, ela é sempre muito frágil. Para que você tenha uma proteção patrimonial adequada, é necessária a observação de algumas cláusulas, de algumas referências, mas fundamentalmente conhecer o cliente. Geraldo, você sabe muito bem, a preparação de qualquer sociedade holding pressupõe uma entrevista detalhada com os sócios daquela sociedade. Porque uma holding que possa proteger contra tudo me parece inapropriado. Você tem que detectar, tem que ter oportunidade de detectar onde está o maior problema que você busca solucionar. É um planejamento sucessório sob o aspecto tributário, como ter a menor tributação numa eventual sucessão. Ou, ao revés, é um problema familiar, em que muitas vezes você tem filhos com dissenso, ou ao mesmo fruto de diversos casamentos, onde muitas vezes ali o patriarca se contraiu núpcias várias vezes, teve filhos com várias pessoas distintas. Então, a observação de cláusulas, por exemplo, na minha opinião, importantíssimas. Se você quer proteger a pessoa que constituiu aquele patrimônio, o Código Civil hoje nos permite, por exemplo, que o sócio possa ter uma administração permanente. Ou seja, de tal maneira que ele não poderá ser destituído da sua administração. E com isso você dá perenidade de poder ao patriarca, à matriarca, mantendo um mandato como administrador até a morte. Pô, isso é top. Isso é top. Porque dá conforto para o pai que muitas vezes quer transferir para os filhos o patrimônio em vida, porém mantendo o controle sobre a sociedade. E mais, com a possibilidade da distribuição desproporcional de lucro, permitir que esse mesmo pai mantenha o controle sobre a pessoa jurídica até seu óbito e também possa usufruir do resultado econômico deste patrimônio. Temos recebido ainda também, Geraldo, demandas concernentes à consanguinidade, ou seja, muitas vezes o pai, não, até porque o cônjuge casado pelo regime de comunhão parcial de bens não faz jus à herança, né? Mas quando você constitui uma holding, pode haver ali uma contaminação de um patrimônio que a priori não poderia sofrer partilha, mas que venha a sofrer por um aumento de capital social, por uma reserva patrimonial. Então, eu tenho visto muito essa demanda de só se admitir na sociedade parentes consanguíneos, ainda que pagando eventualmente
participação, né? Isso eu acho que dá o conforto também para a participação societária. Então, a construção de um contrato social, de uma holding, demanda esse tipo de entrevista. E o mais curioso, mais recentemente, Geraldo, eu tive um caso concreto há pouco mais de um mês, onde havia um certo desconforto com o noivado de um dos filhos. E aí o pai não queria o filho, aquela coisa, estava uma situação um pouco de saia justa, digamos assim. E aí eu falei, olha, tem uma solução. Vamos colocar no contrato social que sócios só poderão ser admitidos à sociedade se forem casados pelo regime da separação total e absoluta de bens. Então o filho pode até se casar, mas se ele quiser entrar aqui na holding, já sabemos que vai ter que ter um pacto antenupcial. Isso deu muito conforto para o filho que não queria se indispor. Né? É uma situação difícil, né, de falar. E aí ele falou, olha, nós temos no contrato. Como é que faz? Como é que faz? Eu acho, Vinícius, e aqui eu já até anotei, porque eu escrevi um artigo, Vinícius, chamado Cláusulas Especiais. Eu vou dizer, é um artigo muito acessado, sabe? Tá lá na primeira página do Google, Cláusulas Especiais. Eu vou inserir uma cláusula aqui sobre a consanguinidade. Eu achei fantástico, eu não tenho isso lá, eu vou colocar. Tá vendo como é que é fantástico você? Por isso que eu sempre falo aqui, ande com pessoas melhores que você, porque você sempre vai melhorar, né? Por isso que eu ando sempre com você. E aqui, outra coisa que eu gostei muito também, principalmente ali depois da Lei de Liberdade Econômica, deu muita facilidade para você, muitas coisas interessantes podem ser feitas, né, Vinícius? E eu tenho, Vinícius, e aí eu quero até colocar uma pergunta para você também, uma colocação. A gente faz lá na governança um combinado familiar através do protocolo. Porque eu vejo as famílias, por exemplo, esse assunto regime de bens. Às vezes o namorado ali, enfim, o casal, eles têm dificuldade de tratar desse assunto. Mas é muito mais fácil quando eu pego um documento que é da família e diz, olha, eu gostaria de casar com você até no regime de comunhão universal. Mas eu tenho um combinado dentro da minha família que me impede. Porque se você, igual você bem colocou nesse caso concreto, ele casa lá num determinado regime e isso vai impactar não só ele, mas as pessoas com as quais ele se relaciona. Porque a empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram. Eu não escolhi ser irmão do meu irmão. Aí, de repente, eu sou sócio do meu irmão. E aí? Então, essa sociedade, para dar certo, gente, é um desafio. Porque no Brasil, mais de 90% das empresas são empresas familiares. E aí você tem uma mortalidade muito grande dessas empresas, passando ali da primeira para a segunda geração, por causa de uma falta desses combinados, de uma cláusula especial aí no contrato social, e acaba você levando para dentro do contrato pessoas, ou até mesmo, né, Vinícius, igual você colocou aí, tirando o poder do dono, tirando o poder do fundador. Olha, eu tenho 2 filhas, você tem 3. Né? Nós amamos nossos filhos, queremos o melhor para eles, mas pera lá, o patrimônio é meu, né? Nós estamos administrando, eu quero que esse patrimônio chegue para você, etc. Mas no momento certo, enquanto eu estiver aqui, eu mando, né? Eu falei com um fundador e ele disse o seguinte para mim, Geraldo, eu achei profundo, sabe? Ele falou assim comigo, não esqueça disso, Geraldo, eu não quero que os meus filhos escolham o asilo onde que eu vou morar. Eu quero continuar mandando. Isso é fundamental. E dar esse conforto para a pessoa, né? Porque a verdade é que os filhos têm expectativa de direito, eles não têm direito. E eu achei a frase perfeita, porque ninguém quer abdicar dos seus bens, mesmo num planejamento sucessório. Eu tenho colocado também uma estipulação, nos pactos, né, os protocolos familiares, nas holdings. Uma coisa que eu trouxe do direito norte-americano, quando eu estava terminando mestrado, eu morei lá e eu aprendi uma coisa com o norte-americano, pragmatismo, né? E eles têm uma cláusula que eu acho interessantíssima, Geraldo. Eu sempre sugiro, não apenas num contrato societário, mas em todo e qualquer contrato. Você sabe que hoje o contrato sofre de crise. Muitas vezes, não é? Impressionante. Impressionante mesmo. A pessoa assina um contrato já com reserva mental de que não vai cumprir o contrato, né? Já assim, eu vou assinar isso aqui porque se der errado... Eu não vou cumprir mesmo. Pronto. É só um papel.
E hoje, como você pode fazer o negócio processual, né, o CPC nos faculta isso, eu sempre coloco uma cláusula prevendo que a discussão, quer em juízo arbitral, quer no juízo estatal, de qualquer cláusula ou condição ali pactuada sobre validade, eficácia, extensão, qualquer demanda um prévio depósito em juízo de uma certa soma de dinheiro. Por quê? Primeiro, você afasta aquela discussão meramente de problematização. Você quer discutir? Você pode discutir. Só que há uma cláusula de um pressuposto processual para demandar aquilo. Deposite na justiça, deposite no juiz arbitral X reais, para só então discutir. Por quê? Quem ganhar, se o autor ganhar, ele levanta o dinheiro de volta. Ok, ele ganhou, beleza. E o dinheiro está corrigindo. Ele tinha direito. Né? E se o réu ganhar, aquilo se reverte para o réu como uma espécie de indenização pelo dissabor de tentar não cumprir o contrato. Então, esta cláusula em contratos sociais, ela costuma ser extremamente eficaz para evitar litígios sabidamente procrastinatórios. Tem um texto muito bom do professor Fábio Coelho que ele fala: profissão, 2 pontos, sócio minoritário. Né? O sócio que fica ali apurrinhando todo mundo, né? E como você disse, ainda mais numa sociedade familiar, onde muitas vezes existem fatores para além do econômico, é o emocional. Eu me lembro uma vez que eu, numa sociedade familiar, ouço isso aqui, Geraldo, a moça lá, no fórum, não, isso aqui eu conheço, é a mamãe. A mamãe sempre fazia isso comigo. Aí eu falei assim, mas é uma questão objetiva, nós estamos tentando uma solução. Mamãe era assim comigo, ela vai ver, não vai continuar a ser assim mais. Quer dizer, sabe Deus o que aconteceu ali que causou aquele dissabor. Então, a hora que você vai para a holding, que é para onde você consegue racionalizar as discussões familiares, muitas vezes, a depender do perfil, se você não tiver cláusulas que impeçam litígios desnecessários aos quais falta seriedade, e a hora que, né, aquela velha história, né, Geraldo, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Doeu no bolso, dói o resto. Então, o cara vê assim, não, olha, eu prefiro cumprir o contrato, porque se eu não o fizer, eu vou depositar, além de tudo, né, o famoso além do tombo, coice. Eu vou ter que pagar o processo. Então, esta estruturação, o protocolo familiar, harmoniza muita coisa. Vinícius, eu acho assim, cara, é engraçado porque eu tive uma história, eu sempre gosto de contar aqui no podcast, as pessoas já até sabem essa história, e um fundador, a gente aprende muito, porque essas coisas, Vinícius, e eu falo aqui, por exemplo, muito a gente não aprende na faculdade, você aprende na vida. Não é? Você aprende na vida. Não tem isso aqui. E olha que eu já anotei 3 aqui. Eu falo com você. Você tá falando, eu tô anotando. Não, tá aqui, ó. Tá aqui anotado. Eu vou chegar lá. Eu vou reescrever os meus artigos, já vou inserir mais isso aqui. E aí ele chegou para mim e tal. Uma empresa já estava passando já para a 2ª geração e ele estava preparando lá o sucessor dele, né? E ele falou, não, fazer aqui uma reunião com os funcionários e vou apresentar o meu filho, o meu sucessor e etc. Tal. E aí eu estava olhando aquilo e aí um professor, né, o Renato Benhoff, que eu tive o privilégio de acompanho ele, enfim, uma figura extraordinária, né, um reconhecimento muito grande para a governança no Brasil, é uma referência, e continua sendo o Renato Benhoff. E aí o Renato fala assim, olha, veja bem, o filho, por mais que você, dono, diga que ele é um funcionário normal, que trate-o de forma normal, ele não é um funcionário normal, ele é o filho do dono. E aí ele completa, ele só perde pro genro do dono, sabe? Então, porque, veja bem, se você causa ali uma discussão, você tem uma discussão ali numa empresa familiar, você vai almoçar com o cara no domingo,
Você entende? E se você não tiver minimamente alguns combinados dentro da família, igual você colocou de um protocolo familiar, de um conselho familiar, minimamente algumas cláusulas, porque a empresa ela vai crescendo, mas ela não cresce com a rapidez que a família cresce, né? Porque aí você vem lá o dono da empresa. O dono da empresa ele faz a assembleia sozinho, né, Vinícius? Olhando no espelho. Ele consigo mesmo. Ele consigo mesmo. Só que aí vem o filho do dono, né? Vem lá a segunda geração, por exemplo. Cara, entenda, você não é dono, você é sócio. E eu aprendi com o meu professor, tá aqui, quem é sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Perfeitamente. É por aí. E você, é interessante porque você sabe isso, Geraldo, quando você senta à mesa para discutir o protocolo, a constituição de uma holding, ou um testamento, né? O testamento é individual, mas outras figuras, aflora coisas que muitas vezes a pessoa nem havia detectado, mas que você naquele momento detecta para poder regulamentar, né? Porque aparece a natureza do ser humano ali naquele momento. Eu estou com um caso recente, exatamente 2 irmãs e um irmão, e eles fizeram um acordo de acionistas, veja você, uma próspera companhia aqui, e quando as irmãs acreditaram, assinaram tudo, mal sabiam elas porque ele se arvorou sobre o poder completo da sociedade. E só aí elas vêm procurar o advogado. Aí eu falo, minha senhora, colocar tranca em porta arrombada, né? Quer dizer... Eu gosto do Vinícius porque ele usa umas expressões, é impressionante, o negócio encaixa assim, você consegue imaginar, imagina a porta arrombada, eu consigo imaginar a porta arrombada, não tem como eu colocar uma tranca numa porta arrombada. Já entrou, né? Já entrou, já era. Inês é morta, cara. Pois é, e assim, por isso que sentar todo mundo, aí vem olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não acho isso legal, eu não acho aquilo legal. Aí você tem a instrumentalização jurídica com um profissional experiente como você para poder dar a solução para aquele caso. E eu acho que o protocolo familiar, ele ajuda inclusive, como você bem disse, nos relacionamentos da família com os terceiros, que é onde muitas vezes, né, eu sempre falo para os meus clientes, eu vou colocar não sei o que no nome do meu filho. Eu digo, olha, qual a idade dele? Você tem ascendência sobre ele? Né? Você sabe com quem ele vai contrair núpcias? Ele ou ela, né? Ele no sentido aqui de o filho, a filha. Então, você tem nessa estrutura jurídica possibilidades muito importantes. E uma outra coisa que às vezes vem à tona, roupa suja se lava em casa, já que, né, vamos para os ditados. Então, é a oportunidade de você colocar, por exemplo, uma cláusula de juízo arbitral. Top, cara. Pelo amor de Deus, tem que ter. Né? Privacidade, seriedade, técnica, organização. Então, às vezes... a coisa judicializa e vira aquela lambança que o Brasil inteiro toma conhecimento. Não, e eu acho, Vinícius, uma coisa que eu sempre falo e lá nos seus ensinamentos você está sempre nos ajudando nisso, é o seguinte, olha, gente, é um assunto difícil, porque você envolve aqui emoções, você envolve história e às vezes você tem conflitos, Vinícius, conflitos velados, né? E ele vem aflorar agora numa questão aqui tão patrimonial, numa questão de sucessão e às vezes se coloca por um problema que veio lá atrás, mal resolvido, você coloca tudo a perder aqui, né? E aí de repente, tem uma história aí que já me contaram e eu vi, né? Acaba, o que você falou muito bem, falou assim, olha meu amigo, o cara chegou lá e falou, não, o meu cônjuge não tem direito a nada. Falou, é bacana, né? Me ensina essa parada aí, eu quero entender esse negócio, como é que é isso aí? Não, porque eu casei no regime, eu vivo no regime da separação de bens e ele não tem direito a nada. Falei, bacana, né? Se você for separar, realmente não tem direito a nada. Agora, já passou pela sua cabeça que um dia você não vai estar aqui? Como ele também, o cônjuge pode não estar aqui, pode ir primeiro. Mas se você for primeiro que ele, mesmo no regime da separação de bens, o cônjuge sobrevivente, herdeiro. Ele falou,
Foi isso mesmo, cara. E aí você está colocando uma pessoa, um potencial sócio lá na empresa familiar, que talvez os seus consanguíneos não gostariam. E aí é que entra aquela cláusula que você falou aqui, que eu anotei. Né? Só vai entrar na empresa aqui, tiver vínculos, se não tiver, vamos acertar a participação dele. Pagar em dinheiro, mas aqui dentro você não entra, né? Aqui dentro você não entra. E isso dá muita tranquilidade para as pessoas, porque, como você mencionou, muitas vezes, né, a pessoa que é leiga mesmo, ela não entende que uma coisa é regime matrimonial, outra coisa é regime sucessório. Né? Quando eu caso com separação absoluta de bens, se eu me divorcio, ok, cada um leva o que é seu. Agora, na sucessão, o cônjuge, mesmo casado pelo regime da separação de bens, ele é um herdeiro necessário, né? Quer dizer, junto com os filhos. Eu, particularmente, sou casado pelo regime de separação de bens, porque eu acho que quem ama casa pelo regime de separação de bens. E eu sempre explico isso na seguinte perspectiva. Quando você casa pelo regime legal, que é a comunhão parcial de bens, se um dos nubentes tiver um revés econômico, a família inteira vai ruir. Né? Quando você casa com separação de bens, isso já é um planejamento. Com certeza. Por quê? Porque ainda que um dos nubentes tenha um revés econômico, não contamina o patrimônio do outro. E, via de consequência, sabemos todos, quem ama, cuida. Então, o seu cônjuge terá a oportunidade de cuidar de você ou vice-versa. Então, há um erro imaginar que a opção pelo regime de separação de bens pudesse postular contra o amor. Ao revés, é prova de amor, na minha modesta opinião, né, Geraldo? Em que pese ser uma opinião que nem todos concordam com ela. Porque você tem o planejamento sucessório por via da holding, por via do protocolo familiar, por via do testamento e por via da própria escolha do regime matrimonial, né? E que muitas vezes é negligenciado, porque as pessoas como que têm vergonha de falar sobre a discussão de regime de bens, né? Que pode dar essa proteção. E a gente falava aqui, reveses econômicos, pelo menos, né? Na área que a gente trabalha com empresários, isso acontece. E não estou dizendo nem de uma coisa rara, é ao revés, é muito comum. O Brasil tem mudanças econômicas, de perspectivas a todo momento, gera uma insegurança jurídica. Né? Eu falo para os meus alunos quando eu estou dando aula lá, falo, olha, sabe quanto custa uma CLT? Você sabe quanto custa um Código de Defesa do Consumidor? Você sabe quanto custa um Código Ambiental? Você tem noção de que isso, né? O empresário não tem problema nenhum. Ele insere no produto dele o preço de tudo isso e cobra do consumidor. Você está disposto a pagar? Se você estiver disposto a pagar, problema nenhum. Mas os reveses acontecem, porque surgem passivos ocultos, acidentes, tragédias, né? E aí vai a família inteira pro buraco. E aí compromete tudo. E eu vejo, quando assim, eu estava fazendo um estudo, professor, de empresas brasileiras centenárias, né? E aí, assim, o que essa turma fez para chegar ou já ultrapassar 100 anos? Essa turma tem que contar essa história para nós. Existe uma estratégia. Que interessante sua pesquisa. Aí eu te falo que as suas indagações teóricas e práticas, eu nunca tinha pensado. Não, aí eu fui lá, sabe, eu estava olhando, né, tive a curiosidade de ver, por exemplo, a história da Sé do Cachoeira, uma das primeiras sociedades anônimas no Brasil, né, estudando lá, por exemplo, a Gerdau. São empresas... a Sul América, mas tem empresas menores também, a Ipioca, mas não é grande empresa. Por que esses caras fizeram? Né? Porque, veja bem, Vinícius, ninguém nasce com a sementinha da eternidade. Nós estamos aqui, meu pai falava assim, olha, nós estamos aqui de passagem. Né? Nós estamos aqui, eu estou cuidando de um patrimônio que não é meu. Do dia que eu for, vou deixar ele aqui e vou passar para outro cuidar. Então a gente tem que tomar conhecimento minimamente, e aí o empresário, ele não é só empresário, ele tem um pouco de contador, ele tem um pouco de advogado, de gestor e etc. Né? Existe dele isso. Por quê?
para que aquela empresa, aquele empreendimento, ele possa prosperar, ele possa formar bons sucessores, porque de herdeiros nós estamos cheios, ou como diz o Paulinelli, às vezes nem é com H, é com M mesmo, para que esse negócio possa continuar, para que esse negócio possa prosperar, porque quando você cresce, Vinícius, quando eu cresço, eu levo um bocado de gente comigo. Não é assim? Certamente. E nós temos que minimamente nos assegurar. Quando eu faço, o Vinícius faz o seguro do carro dele, o Vinícius não quer bater o carro dele não, mas acaso ele bata, tem um seguro. É claro, socializa aquilo ali, né? Não é verdade? Então, ter o acesso, ou permitir, e nós temos, eu acho, Vinícius, por exemplo, a importância de pessoas igual você, de a gente divulgar isso, né, através desse canal, de vários outros canais, para que outras pessoas, procure seu advogado, procure o profissional de sua confiança, mas que minimamente entenda daquele assunto que vai ser tratado. Não adianta você procurar um profissional, sei lá, que ele é especialista em direito empresarial e vai tratar, por exemplo, direito ambiental. Não tem jeito, né? O direito hoje é extremamente sofisticado, tanto quanto a medicina. Não dá para eu fazer um transplante de córnea procurando um ortopedista ou, sei lá, um oftalmologista. Quer dizer, eu tenho que procurar um profissional qualificado. O direito hoje não dá, eu falo muito com o pessoal, eu falo assim, olha, eu sei o que sei, principalmente sei o que não sei. Exatamente. Né? Quer dizer, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não mexo. Posso te passar aqui uma relação de 3, 5 colegas que são especialistas nisso. Marque uma consulta com cada um deles, veja aquele que você vai ter empatia com ele, porque isso também é importante, né? E você, então, pode obter uma prestação de serviço com segurança necessária. Vinícius, mas eu quero... Olha, primeiro que o meu público precisa, e eu também preciso muito, e eu não vou perder a oportunidade, né, de pegar muita informação aqui com esse cara que é simplesmente extraordinário. Vinícius, vamos imaginar que eu fosse o seu cliente, eu chegasse lá e pegasse informações. Olha, Vinícius, eu quero fazer proteção patrimonial, tá aqui, eu sou casado, tenho 2 filhas, etc. Quais são as cláusulas? Eu tenho alguns imóveis, tenho algumas empresas. O que você recomendaria? O que não pode faltar no meu planejamento patrimonial e sucessório? Quais as cláusulas que você falou, isso aqui tem que ter? Eu acho que tem que ter primeiro essa questão do poder. Quem vai mandar? Eu volto a isso, é muito importante, para que não haja amanhã ou depois uma situação de um dos herdeiros de qualquer pessoa puxar o tapete do outro. Agora, no contrato social, às vezes as pessoas incorrem num planejamento que eu acho que pode faltar uma perna aqui e outra colar. Eu gosto, quando eu estou fazendo um planejamento sucessório, o aspecto tributário, eu prefiro o tipo societário anônimo do que o tipo sociedade limitada. Explico por quê. O Código de Processo Civil, ele prevê que quando você tem a sucessão causa-mortes de um dos sócios, salvo na SA, você vai ter que fazer apuração para pagar o tributo do ITCD pelo valor patrimonial das cotas. Na SA é o valor nominal das ações. A Fazenda Pública sobe no tapete, fala, não, isso é só em SA de capital aberto, porém o CPC não faz distinção. Então, você tem aqui um planejamento tributário muito interessante que só pode acontecer numa SA. E a SA também, como não existem registros em junta comercial da titularidade dos sócios, dos acionistas, isto é uma questão que consta de livros empresariais que ficam na própria sede da sociedade, você tem uma margem de manobra, de liberdade na mudança do quadro societário. E com isso você consegue muitas vezes proteger, porque essas ações elas são declaradas no meu imposto de renda relativas a 31 de dezembro de cada ano. E elas ficam lá num documento interno na companhia sobre o que vai acontecer no exercício em curso.
se essas ações vão ser vendidas, se elas não vão ser vendidas, quem é o dono, quem não é o dono, se o credor consegue penhorar essas ações de uma SA de capital fechado ou não, a dificuldade é quase intransponível. Então você protege contra eventuais credores. Isso não tem como se dar numa sociedade limitada, na medida em que as cotas têm a sua propriedade mencionadas no próprio contrato social e que está arquivado e publicizado na junta. Eu vou lá na junta, eu pego o seu CPF, seu endereço, tudo. No caso, por exemplo, de um livro de registro de ações, eu tenho que ir lá na companhia. Vinícius, me dá um livro de ações, o registro de ações. O Vinícius não vai entregar. Não sei que tem uma ordem judicial. Exato. Que não é o caso. Pronto. Acabou. E aí, nisso, você dá conforto para o acionista. É mais uma proteção. É por isso que é uma sociedade anônima. Cara, né? Rapaz! Passa desapercebido às vezes. E essa escrituração dos livros internos, ela fica a cargo da sociedade. Ah, Vinícius, isso aqui, Geraldo, a gente vê o leigo muitas vezes se equivocando. Veja, o livro do registro das companhias, ele não é arquivado na junta comercial. Ele é autenticado pela junta comercial, mas fica na posse da companhia. Acabou. Né? É diferente do contrato social, do estatuto, que fica lá arquivado, dando publicidade. Então você tem, neste contexto, uma proteção muito boa na SA, que a limitada não tem. Agora, o custo, que é outra questão importante. Que muitas pessoas preocupam, né? Preocupam, é. O custo hoje de manutenção de uma sociedade anônima, fechada, familiar, protetiva, não é muito superior ao custo de manutenção de uma sociedade limitada, a não ser que seu faturamento ultrapasse 75 milhões de reais. Aí você tem que pagar mesmo e pronto. Aí, meu amigo, aí não tem solução. Se o caso é perdido, joga a toalha, porque o fisco vai vir pesado. Então, a escolha do tipo societário é um pressuposto. Escolhido o tipo societário, eu tenho para mim que a proteção dos sócios muitas vezes se opera também pela interposição de outras pessoas jurídicas, onde cada sucessor terá a sua própria pessoa jurídica, lembrando que desde 2021, por força da redação dada ao parágrafo 1º do artigo 1052 do Código Civil, é possível sociedades limitadas unipessoais. Sim. De tal maneira que você terá cada sucessor a sua limitada participando da holding controlada pelos patriarcas. Aí você vai afastando ainda mais as pessoas ali, os acionistas próximos ali daquela empresa. Perfeito. E com isso você vai obtendo proteções por causa das pesquisas. Não, e bacana, né? Porque, veja bem, às vezes você tem uma empresa, que seja uma SA, por exemplo, lá que tem 5 acionistas, mas está no CPF as ações. Isso. Se você coloca essas ações num CNPJ, ou seja, cada sócio, cada acionista tem um CNPJ, tem uma empresa dele, para ser titularizar aquelas ações daquela holding que é dona do patrimônio. Isso é extremamente recomendável. Recomendado, e o custo tributário disso é relativamente pequeno, porque dividendos ainda são isentos no Brasil. Exato. Então, a SA paga dividendos para a limitada, que paga dividendos para o sócio. Toda essa operação triangulada, ela é isenta de impostos. Então, isso dá proteção e, ao mesmo tempo, sem custo tributário. E eu achei uma coisa interessante, eu sempre falo aqui o seguinte, você que está fazendo o planejamento patrimonial e sucessório, você tem alguns benefícios. Por exemplo, se eu pegar o seu imposto de renda, eu te asseguro que o seu patrimônio está lá desse tamaninho, ainda que seu patrimônio seja muito maior, porque não existe correção aí no seu imposto de renda. E está lá no decreto do imposto de renda 9580, acho que é isso mesmo, decreto 9580, lá no artigo 142, diz que você pode transferir, integralizar esse patrimônio para o CNPJ, para a empresa, pelo valor fiscal. Então imagine, você tem um imóvel, ele vale R$1 milhão, mas está aí no seu CPF por 100 mil. Você vai integralizar por 100 mil reais. Consequentemente, você não vai ter lucro imobiliário. Só que na sucessão, igual o professor Vinícius falou, o seguinte, a Receita, ela não vai aceitar esses 100 mil reais. Lá na sucessão vai mandar avaliar aqueles ativos, etc. Então,
monte uma limitada e depois transforme essa limitada numa SA e aí vai seguindo ali esses exemplos aí de proteção que o professor Vinícius brilhantemente colocou aqui para nós. Top! Sai mais barato, né? Sai mais barato. E é tudo lícito, é claro, fundamental, essencial, legalidade. Não, eu acho que, Vinícius, eu acho que o bom é isso. Nós estamos jogando, respeitando a regra do jogo. Com certeza, sempre. Sempre. Olha, eu tenho isso aqui, eu posso fazer essa transferência. A minha esposa, às vezes, Vinícius, que você a conhece, inclusive, você é cliente dela. Sou cliente dela, inclusive. Minha tabeliana. A Cíntia, às vezes, fala comigo, né, tal. Eu falei, olha, Cíntia, eu vou continuar falando. Olha, o contrato social, se bem redigido, dependendo da situação, ele é uma escritura pública. Na integralização, não precisa de fazer escritura pública. Muitas pessoas não sabem disso, né? Então tem muitas formas de você fazer, né? Muitas formas de você fazer a economia, proteger o seu patrimônio, enfim, você está usando as regras, respeitando as regras do jogo, não é? E isso é essencial. É essencial. Eu acho que eu aprendi com você, Vinícius, né? Eu acho que assim, o empresário, ele tem um dever, ele é obrigado a gerar lucro, porque senão a empresa não se sustenta. Aliás, é uma obrigação legal, né? O artigo 2º da lei de SA obriga a busca do lucro e o 206, inciso 2, a linha C, prevê que pode ser postulada a dissolução de qualquer sociedade que não gere lucro. Então é uma obrigação legal. A sociedade existe para dar lucro sob pena de dissolução. Então, isso são estipulações que a pessoa tem que ter clareza. Isso não é uma mera faculdade. Isso é uma obrigação de todo mundo que empreende. Vinícius, tem uma pergunta interessante aqui. Quais situações o senhor considera mais crítica das práticas de sucessão e o holding hoje praticadas no mercado? Olha, eu acho que a questão da sucessão, se for uma sucessão familiar, é a falta de planejamento. Tudo, menos a falta de planejamento. Você sabe muito melhor do que eu que se não houver um planejamento, inventários tramitam aí 30 anos sem nenhuma dificuldade. Impressionante, que não acaba. Não acaba. Não acaba, não tem fim. Então, se você não... porque às vezes, né, só um passo atrás aqui, desculpe-me, Geraldo, não fugindo da pergunta, mas para esclarecer. Você chega, eu tive um caso interessante, infelizmente, de um cliente, um patrimônio extraordinário, e ele ficava meio melindroso de tomar as medidas necessárias. Até que um belo dia ele apareceu lá no meu escritório e disse, não, vim aqui, vamos assinar o contrato, você vai fazer para mim, beleza, tudo certinho. Infelizmente, naquele dia, ele voltando para o interior, onde ele residia, sofreu um acidente e faleceu. Nossa! Geraldo, esse inventário desse cidadão já tramita há mais de 10 anos, isso que eu estou te falando. E, pelo que eu tenho visto lá, porque eu não atuo diretamente no processo, mas eu acompanho, vai terminar nunca, entendeu? Daqui um belo dia o juiz pede a paciência com aquilo, porque todos somos humanos. Então, a falta de planejamento é o pior. Nada pode ser pior do que deixar ao alvedrio da lei. A lei é pensada para 200 milhões de pessoas. Você precisa resolver o problema seu e não da humanidade. Então, a falta de planejamento é o pior. E o momento crítico e aqui não quero parecer deselegante, é quando muitas vezes, isso acontece principalmente com o homem, a gente prepara tudo, organiza tudo e surge um filho que não estava na organização inicial. Aí, Geraldo, vai tudo por água abaixo, você sabe. Os filhos fora de casamento. O filho fora de casamento. Então, assim, é uma pergunta indelicada, mas que nós, como advogados, não temos que ter delicadeza, temos que resolver problema de cliente. Então, é uma pergunta que eu sempre faço, principalmente eu peço um momento de privacidade, principalmente com os homens aqui, e faço essa pergunta de maneira bem objetiva. Eu preciso ter 100%, não basta 99,9%, porque se você me disser que você tem 99,9%, eu tenho que fazer um planejamento. Se você me disser que é 100%,
é outro, outro planejamento, é outro papo. Então, eu acho que o momento de maior fragilidade em tudo isso que estamos conversando é quando surge um filho que não era sabido, porque tudo desmorona. Né? Professor, e aqui eu quero falar com você. Veja, você nasce e morre dentro de um cartório. Essa é a sua vida. A sucessão, ela é um desafio. E nós, latino-americanos, nós, país ocidental, a gente não gosta de falar sobre isso. Minha avó falava, minha mãe já chegou a falar isso também, que atraía a morte, sabe? Então as pessoas não gostam, existe um tabu. Só que nós temos, e se é que você quer, e eu espero verdadeiramente que você queira, você vai deixar aqui muito mais do que o patrimônio, você vai deixar um legado, uma história, né? E os seus filhos, eles precisam e vão respeitar a sua história, e vão honrar a sua história. Mas você tem que entender que se você deixar do jeito que está e entrar nessa questão de processo de inventário, coisa que não termina, além de muito demorado, é muito caro. Lembrando que, no final de 2023, houve uma reforma tributária e o ITCD passou a ser progressivo. Quanto maior o seu patrimônio, maior a tributação. Então, gente, é um ato, não só um ato de preparação, mas um ato de proteção, mas principalmente um ato de amor com as pessoas da sua família, com as pessoas que você ama. Fazer essas coisas em vida, porque você vai estar no comando, você está fazendo isso com tranquilidade e com muita economia. Agora, você não quer pagar nada? É evidente que tem um custo. Agora, eu prefiro muito mais fazer isso em vida, com tranquilidade, né, com as possibilidades que a lei me estabelece, do que deixar para os meus filhos, lá na frente, fazer um processo de inventário que, em muitos dos casos, meus filhos, primeiro, não depende só deles, segundo, não tem dinheiro necessário para fazer aquele inventário. Você deixou muito patrimônio, mas às vezes não deixou dinheiro. E o inventário tem prazo para iniciar e tem prazo para pagar. Se não pagar, tem multa, tem juros e tem correção monetária. E no final, muita briga entre os sucessores, porque você negligenciou e não programou o que você tinha que ter programado em vida. Esse é um grande problema, a falta do planejamento, né, Geraldo? Infelizmente. O cara, olha, Vinícius, nós estamos aqui já conversando, já tem quase uma hora. Se depender de mim, não vou ficar aqui o resto da tarde. Só que o cara pensa num homem ocupado, professor, cheio de compromisso, enfim, o escritório muito respeitado, cheio de cliente, mas nós precisamos de finalizar, Vinícius. Primeiro, agradecer a sua participação, mas antes de terminar, eu preciso, sabe, Vinícius, que você faça suas considerações finais sobre isso, sobre essa questão de proteção patrimonial, sobre essa questão do planejamento. O que você deixa aqui um recado para a minha audiência, por favor? Geraldo, eu quero deixar aqui primeiro meu agradecimento pela oportunidade de aprender com você aqui neste dia, dialogar com o seu público. E eu acho que o principal é ter a clareza, a ousadia e a falta de temor de assumir como patriarca, como dono do patrimônio, como você quer que o seu patrimônio seja após seu passamento, né? Após você deixar essa vida. Eu sempre falo com os clientes o seguinte: olha, deixem eles brigar com você, você já estará morto, mas não deixe eles brigarem entre si, porque se você não avocar e não resolver essa questão, se prepare, porque infelizmente eles vão brigar entre si, não vai resolver e vai ter um custo tributário, de honorários, de despesas, infinito. E você vai estar deixando para o legislador resolver um problema que você tinha a faca e o queijo na mão para resolver. Geraldo, é sempre realmente uma oportunidade única dialogar com seu público, mas principalmente aprender com você. Meu muito obrigado, amigo. Vinícius, finalizando então, está aqui a minha primeira obra que eu tive a felicidade de você fazer o prefácio. Depois eu escrevi esse outro livro, Rol de Governança Familiar. Eu gostaria de humildemente presentear você com essa obra que representa um pouco do que eu penso, um pouco do que eu tenho trabalhado. Pode estar certo que para mim é um privilégio fazer essa entrega, porque
você tem uma participação, porque lá no início você foi essencial para que eu desse o primeiro passo nesta jornada de holding, nessa jornada de governança familiar. Valeu, companheiro. Muito obrigado a você, amigo. Fico lisonjeado. Obrigado. Falou.